Então, eu sempre tenho o costume de ver futebol diariamente, né? E quando eu tenho Grenal, também estou atento, porque eu acho que é um jogo diferente de tudo que a gente já viu no país. Só quem passou aí sabe. Eu passei por vários Grenais, mas dessa vez, olha, deu com vontade de tirar, cara, que eu gosto muito de futebol, cara, mas dos Grenais que todos que eu participei e vi, foi muito ruim, cara, muito ruim. Ninguém com nenhuma vontade de ganhar, a verdade é essa, todo mundo só se defendendo. E então eu acho que a crítica do Sul, e tem total razão as pessoas, né, que foi um Grenal horroroso. Mas é assim, às vezes é o momento dos times, né, o momento da pressão dos técnicos, né, os técnicos têm que se defender às vezes, e aí empate, em momento é bom para os dois, mas na verdade quem viu que é o problema, né, quem assistiu que é o complicado, que é o torcedor, né. Perfeito. Antes da gente começar a falar de futebol propriamente dito, né, professor Muricy Ramalho, quero saber como é que está o senhor, como é que tá o pós-operatório, como é que está a saúde do Muricy Ramalho? Então, eu no final do ano, eu sempre tive pedra no rim, né? Sim. Pedra no rim é terrível. Bah. Só que as minhas pedras sempre saíam fácil. Dessa vez eu tive que internar de emergência, dia 24 de dezembro, Natal. E eu operei de emergência um rim, tirei essa pedra, mas depois os caras ficam fazendo exame atrás do outro e foram achando pedra, né? E acharam de um rim 8 e depois no outro mais 10. Puxa vida. Então eu passei por 3 cirurgias, né? Eu passei para tirar de um rim 8 pedras, e depois de uns 10 dias e me recuperei bem. É difícil pra caramba, porque é uma operação muito dolorida. Sim. Mas depois já tinha marcado o joelho, isso é uma coisa antiga, que é do futebol, né? A gente que joga futebol e pratica esporte, isso vai vir mesmo, né? Por uma artrose que apareceu, e estou na recuperação agora, estou fazendo físio, esse tipo de coisa para recuperar essa contusão. Perfeito. Estamos no ar com Muricy Ramalho, aqui na Rádio Grenal, 18 horas mais 36 minutos, 27 graus em Porto Alegre, ao vivo aqui junto do professor Muricy Ramalho, Israel Melo, Bernardo Burtei e Marcinho Black. Bom, deixa eu abrir as perguntas aqui para o professor Muricy. O que é mais difícil, professor Muricy Ramalho? É estar ali como coordenador técnico de futebol, né, na parte de cima, olhando de longe, ou ali no pontilhado, pertinho dos comandados, e o que o senhor vê hoje de tão diferente de 15 anos atrás para agora? Futebol tá mais burocrático mesmo, o futebol tá muito cheio de mania, essa história do box to box, do futebol total, na boa, a gente tem intimidade, falamos na pandemia aqui na Grenal, não sei se o senhor lembra. Claro, Pois nós temos intimidade, essa encheção de saco que tá o futebol, professor. Então, realmente o meu papel de coordenação, para mim era melhor ser o técnico, porque eu que decidia, de coordenador eu tenho que ajudar os técnicos, tenho que conversar com os jogadores, tenho que ver o dia a dia, né? Mas sempre com a distância, aquele limite que um coordenador tem que ter sobre a comissão técnica, porque eu fui né? Então, isso cria uma dúvida às vezes mas como no meu contrato eu fiz questão de pôr que eu não podia assumir de jeito nenhum, mas tentaram umas 2 vezes para mim voltar a assumir. Eu tenho a palavra firme, né? Então, para mim é muito mais fácil ser técnico, mas eu, como tenho experiência, eu passava muita confiança para os técnicos que trabalhei aqui comigo, trabalharam bons técnicos, né? E eles tinham confiança porque todo técnico, vocês podem ter certeza disso, todos os técnicos têm dúvidas, todos. Porque os técnicos são terceirizados, a verdade é que são terceirizados, porque ele faz lá um plano de jogo, treina taticamente, treina tecnicamente,
fisicamente, eles têm tudo que isso é uma obrigação do técnico, mas eles estão na mão dos jogadores. Os jogadores é que decidem, né? E às vezes o jogador não está no bom dia, não tem uma boa semana, né? Então isso cria uma ansiedade terrível, né? E eu era esse cara que encostava nos técnicos nesse pior momento do técnico. Eu sei que às vezes nós tivemos em 5 anos, chegamos em 5 finais, ganhamos 3. E então era a hora que eu entro, né? Pela minha experiência, só vão aceitar se você passou confiança durante esse tempo todo. Eu como não queria o cargo deles, né, o cargo do técnico, eu me dei muito bem com todos, né? É muito mais difícil. Agora, futebol, você tem razão, o futebol está muito chato. Uma coisa que eu não suporto mais no futebol é aquela coisa que um soco na cara, uma mão na cara, depois se joga no chão e uma confusão danada, sabe? Essas coisas de estar querendo os técnicos reclamando demais dos árbitros, estão mutuando demais os jogos, né? Por incrível que pareça, eu sempre fui, você fala, pô, Maurício, mas você era muito, sim, eu era muito assim, na beira do campo, era muito complicado, mas com meus jogadores, não com o juiz, era muito difícil me expulsar, né? Porque eu não falava muito com o juiz. Então tá um pouco chato nisso, e aí a palavra também é um pouco chato, né? Um último terço, o terço não sei da onde. É bem isso. É uma palavra que, sei lá, claro que eu entendo porque fiquei lá 5 anos com os técnicos, mas é difícil, mudou tudo. Agora, é claro que mudou algumas coisas boas, porque a gente também tem que valorizar. O que é a coisa boa? A parte física dos jogadores. Os jogadores hoje se cuidam muito mais, mesmo porque são muito vigiados, né? Porque hoje tem o celular, né? Então não dá mais o cara ir nas baladas, não dá, né, cara? Então, hoje estão muito mais vigiados, são muito... Hoje, por exemplo, bom, agora nesses 5 anos que estive no São Paulo, nós acabamos com a concentração, não tem concentração mais, o jogador chega meio-dia, à tarde ou à noite, e joga e tranquilo, porque não precisa estar vigiando os jogadores, né? Então, isso mudou muito, né? Claro, também a fisiologia que ajuda, né? Para ver que o jogador pode machucar ou não. Mas, assim, no geral, assim, taticamente não mudou muito, né? Então, é aquele 3-5-2, é o 4-3-3, é o 4-4-2. Isso não mudou, não teve nenhum cara que inventor em relação disso, né? Então, agora, mas nesse Campeonato Brasileiro, a gente vê alguns bons jogos. Ontem vi para mim Fluminense e Flamengo, foi um bom jogo também, né? Corinthians e Palmeiras não, porque houve expulsões, ficou um jogo chato, né? Então tem para tudo, cara, tem para ver. Eu sou viciado em jogo, né? Então eu vejo Série B, Série C, Série H, se quiser eu tô junto. Porra, Série C, Muricy, Série C, aí o professor, aí... Lembrou do Fernando Carvalho, que via até a Série F. Não, mas tá certo, tá tu certo, vê, por isso é que é vitorioso. Mas eu tô com ele, eu prefiro assistir Série C do que Série A, eu gosto de sofrer, né? Não, às vezes é melhor mesmo, né, professor Muricy, olhar uma Série C do que ficar tomando mijada da esposa em casa, né? Às vezes é melhor mesmo, né? Às vezes é bom, mas você sabe que a coisa mais importante do técnico de futebol, e para vocês que trabalham com futebol, é ver jogo. É verdade, é ver jogo, cara. Tem que ver jogo e ver até as categorias D, C, porque você vê uma coisa diferente que você leva para o seu trabalho aí, para comentar, entendeu? Eu levo o meu trabalho. Então, a gente vive disso, né, cara? Então a gente tem que viver, tem que... Tá certo, Muricy? 18 horas 42 minutos, 6h42, 26 graus a temperatura. Este é o Grenal Futebol Clube, entrevistado da vez, Muricy Ramalho. Aqui comigo, Bernardo Burtê, Marcinho Black e Israel Melo. Marcinho, toca a ficha aí com a camisa do Inter, tá ele, professor. Vambora. Mas antes de... Beleza, hein? Tudo certo, Muricy? Antes de falar sobre o Inter, tá? Quero falar sobre uma questão da formação dos jogadores no futebol brasileiro hoje, né? Tu que... jogou com grandes jogadores, treinou grandes jogadores também, né? Qual a grande dificuldade que o futebol brasileiro tem hoje de formar craques, como a gente teve há alguns anos atrás aí, Muricy? Né? Alguns anos, eu digo 20, 25 anos atrás. Qual é a maior dificuldade? Por que não aparece mais tantos jogadores fora da curva como antes?
Porque tem muitos professores e poucos técnicos, entendeu? O futebol está cheio de professor, né? Que só existe a tal de posse de bola. O moleque tem 11 anos de idade, já está treinando lá no mirim, o cara não deixa o cara driblar, quer que o cara tenha a posse de bola com 11 anos. Então, estão tirando o jogador, né? Eu posso te contar uma coisa que aconteceu por exemplo, quando eu lancei o Denilson no São Paulo. Nós fomos jogar contra o Grêmio foi aí no Rio Grande do Sul. O Grêmio do Filipão, de baita time. Nós fomos com o Expressinho do São Paulo, que era o Expressinho, para fazer a Comebol. E a estreia do Denilson. E o lateral direito era o paraguaio, como chama? O Arce. O Arce. Bom, chegou na hora da preleção, só para contar da preleção, né? Eu falo individualmente, falo coletivamente, depois falo individualmente. Quando chegou na vez do Denilson, ele falou: o que eu faço, professor? O que você vai fazer, o que você faz todo dia, e você faz sempre no juvenil e no treinamento. Você vai para cima do cara, vai driblar, é o que você sabe fazer. Você não sabe fazer mais nada, você sabe driblar. Então você vai driblar o cara, sem sacanagem. Pô. Acho que se o Arce lembrar desse jogo aí, ele não achou o Denilson. Ele não achou. E o que acontece? Como me conta sempre, você sempre lembra essa passagem. Se ele tivesse, igual ele falou para mim, se eu tivesse naquele dia um treinador que chegasse para mim, é o seguinte: você tem que marcar o Arce como quarto homem, você tem que marcar não sei quem, você tem que fechar o meio. Ele falou: pô, eu acho que eu não ia me transformar em um grande jogador que eu fui, entendeu? Então, o que está acontecendo? Tem muito professor e pouco treinador. Por que eu digo isso? Porque professor estudou e tudo aquelas coisas, mas treinador treina time, treina o jogador, entendeu? Então, na categoria de base já se fala em 3-5-2, já se fala em posse de bola demais, sabe? Então, tira o que o jogador tem que fazer. Para o jogador, o técnico tem que levar o time até ali perto da área, depois dali passou o meio campo, é o jogador que decide, cara. E aí estão tirando demais essa criatividade, entendeu? Então, tá difícil para achar um craque. Tem bons jogadores, isso tem, mas não tem craque. Então você tem razão, mas eu acho que uma grande diferença é isso. Estão se achando muito professor e pouco técnico. Esse é o Grenal Futebol Clube ao vivo com Muricy Ramalho. Agora 14 minutos para 7, 26 graus a temperatura. Marcinho Black, Bernardo Burtê, Israel Melo e aqui Pedro Espinosa. Vai lá, Isra, toca a ficha. Tudo bom, professor Muricy? Tudo certo contigo? Bem, você? Tudo certo. Gosto de falar, professor, que eu sou meio saudosista, né? Então, gosto de lembrar do futebol lá dos anos 90, dos anos 2000, onde eu era mais molecote. E eu me lembro, falando de Muricy Ramalho, eu não consigo não pensar naquela Copa Comebol de 94 que tu venceu, né? Com isso, foi a mesmo do Denilson. Com o time totalmente o expressinho, como o senhor falou, né? Porque o Tele estava com o time principal jogando as principais competições, e aí tu tinha KT, tu tinha Rogério Ceni, tu tinha o Caio Ribeiro, tu tinha Juninho Paulista, né? Denilson, Pavão, Bordon, Denilson, né? E tu ganha a Comebol. Nós passamos aqui uns processos agora, o Marcinho comentou o negócio da base, e eu quero dar uma sequência nesse assunto, porque é o seguinte: hoje nós temos jogador que está sempre com aquela questão, principalmente aqui no Grêmio a gente tem visto isso, é promessa, vai estourar, e o cara acaba não estourando. A gente sabe que hoje em dia no futebol, o senhor que teve uma carreira exitosa como treinador, depois passou como diretor, tudo, e até teve a experiência como a nossa aqui fora, como imprensa, tudo. O que atrapalha hoje mais o jogador jovem? É o empresário que está em cima? É a cobrança dele e subir para o profissional que está maior? Esses dias o Renato Gaúcho deu uma entrevista para o Romário, na TV do Romário, e falou que antigamente tinha mais futebol e pouco dinheiro. Hoje tem muito dinheiro e pouco futebol. O que atrapalha mais hoje o jovem dele realmente mostrar no profissional aquilo que ele, digamos, na base ele vem mostrando que isso aí vai dar futuro, isso aí vai dar bom, e não dá bom no profissional? O que está acontecendo? Isso é perfeito, é um assunto muito importante que no Brasil a gente se fala muito pouco, né? Não se faz congresso de base para conversar sobre o que o futebol brasileiro está passando agora, né? Deixa correr, e aí a gente ainda conversar por aqui, né? Acontece que várias coisas que você falou aí, ou seja, é muito...
Opa. Deu um... Já ganham dinheiro e tem muita gente em cima desse jogador para interessar e fazer coisas erradas, entendeu? Se ele não tiver um bom empresário, né, ele vai ter dificuldade, aí é problema da família também, então, e é um momento que o jogador, ele tá aprendendo a decidir as coisas e ele tem que ter essa tranquilidade para seguir, para deixar ele decidir as coisas, entendeu? E aí fica, às vezes, os pais junto, às vezes o empresário vai em treino, sabe? E isso realmente atrapalha o jogador. Então, tem que deixar com a comissão técnica, tem que deixar com os técnicos que tem na base, eles fazendo com o jogador, né? Agora, mas acontece que hoje em dia está assim, o jogador, às vezes, com 11 anos, 12 anos, já tem um patrocinador, já tem um cara de marca de esportiva, que com 11, 12 anos. Então, já começam a pressionar o menino desde os 11 anos. Quando o garoto chega, às vezes, 16 anos, ele já não aguenta mais, cara, porque é um puta monte de gente falando e atrapalhando, não dando liberdade para o menino jogar futebol. Aí chega uma hora que ele está cansando. Acho que nós estamos cansando de jogar futebol. Primeiro que na rua, você sai aqui na rua, eu moro aqui não, sai do Morumbi, sai na rua, você não vê uma pessoa com a bola na mão, algum campinho, alguma coisa, pô. Então, isso está faltando no Brasil. O moleque vai lá, e chega um momento que ele desiste. É tanta pressão, é tanta cobrança em cima dele, né, para ele ganhar o dinheirinho, distribuir esse dinheirinho para muita gente, e aí, ele cansa, né? E fora isso que nós conversamos agora em relação aos técnicos, né? Tem que, a prioridade dos técnicos hoje no brasileiro tem que ter essa identidade brasileira, cara. Você não pode tirar o que o brasileiro sempre teve, que é o drible, que é o improviso, que é o diferente, né? Isso que os técnicos de hoje, ou treinadores, né, que treinam, esses têm que passar a outra vez a ver por que saía tanto craque antigamente. Essa é a pergunta. Nós temos que, sabe, essas pessoas que fazem futebol hoje, né, se você vai fazer um congresso de futebol, tem que fazer a primeira pergunta: por que tinha muito craques antes e não tem agora? E não vem falar que porque agora o Pelé não jogava por causa da condição física. A condição física ele ia ter também igual hoje e ia jogar 10 vezes melhor que esses caras que jogam aí, pô. Só tem essa mania de falar que esse tipo, o Rivelino, não jogava hoje porque tem menos espaço. E ele ia ter a mesma condição física que esses caras de hoje, ia dar o elástico, ia achar gente que ninguém acha. Então, essas coisas básicas. Mas o que está acontecendo? Quando a gente começa a falar desse tipo que nós estamos conversando aqui agora, então tem algum professor em casa que fala, esses caras aí é da antiga, esses caras vivem do passado. Eu não vivo do passado coisa nenhuma, eu já fiz, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Mas acontece que o futebol tá chato de ver, cara. É verdade. Será que o cara não viu esse Grenal aí, porra? Então sabe, alguma coisa tem que ser feita, cara, e eu acho que tem que começar na base. Vocês falaram o assunto hoje, perfeito. Nós temos que bater negócio de base. Nós temos que recobrar nossa identidade, deixar nossos jogadores pensarem, deixar os nossos jogadores vibrarem, incentivar isso, entendeu? Senão você fica esse joguinho chato, o cara tem 80% de posse de bola. Quanto tá o jogo? 3-0 para os outros, o adversário. Aí não dá, né, cara? Viu, professor? E corroborando isso aí que tu está falando, é isso que a gente, hoje, inclusive hoje de tarde, a gente conversou, que de boa, tá me dando nos nervos o atacante que tem medo de zagueiro. Isso está virando uma coisa, uma rotina no futebol brasileiro. O atacante se borra de medo do zagueiro e toca a bola para trás. Em vez de ser o contrário, né? Claro. O zagueiro tem medo do atacante. Claro. Não, e atacante que não bate com a direita ou com a esquerda é inadmissível, né, velho? E mais um detalhe, né, Muricy? Estamos pagando hoje em dia às vezes mais de 10 milhões para laterais esquerdos ou direitos. A base não produz mais lateral. Nós somos de uma época que pegava ali de baixo, né? De baixo, fácil, entendeu? E essas coisas que vocês estão falando é verdade, entendeu? O cara, ele tem que decidir as coisas, entendeu? Não tem que estar, sabe, toda hora, porque tem vez, cara, que eu sou, né, quando o time está jogando bem, o técnico que começa a se meter, ele atrapalha o time, cara. Tem que deixar o cara jogar, entendeu? Então, eu peguei uma safra no Inter de Sobis, de Mar,
tudo molequezinho, todos esses caras, eles se transformaram em bons jogadores, Daniel Carvalho. Porra, então, por quê? Porque eu dava liberdade para eles jogarem, entendeu? Mas é que se hoje você fala, né, disso aí, você é atrasado, você é já passado, entendeu? E bom é o que estou vendo agora, esse futebol ruim que eles estão fazendo é bom. Bom. Vibrei. É verdade. É muita palavra bonita, né? Palavra bonita tem de monte. Jogar mesmo... Exato. Agora 7:07, 27 graus a temperatura. Bernardo Burtê, estamos ao vivo com o Muricy Ramalho no Grenal Futebol Clube aqui na Grenal. Muricy, boa tarde, boa noite. Uma honra estar falando contigo aqui na Rádio Grenal. Aproveitar um assunto que talvez os outros não iriam abordar, mas como tu falastes no início, que acompanha Série C, Série B, queria saber do professor sobre os times tradicionais e as dificuldades que o futebol moderno e que esse novo modo de fazer futebol com SAFs, com investimentos altíssimos, a gente vê cada vez mais times tradicionais que figuravam na elite nacional. Cito Figueirense, que tu treinou, Santa Cruz, Guarani de Campinas, cada vez mais afundados e eles não conseguem sair da situação que eles se encontram, né? Série C, Série D, agora o Figueira rebaixado. E por outro lado, a gente vê times como o Atlético, né, de Minas Gerais, que vai enfrentar o Inter, enfrentou o Grêmio ano passado, de cidades pequenas, SAFs, com investimento enorme, sem uma torcida expressiva, ganhando mais espaço, aí o Mirassol, alguns times do interior de São Paulo. Como o senhor enxerga essa fase do futebol brasileiro? E qual é o caminho para que alguns times tradicionais, como esses que eu citei, não fiquem no ostracismo para sempre? Ainda tem o Paraná e outros por aí. O que pode acontecer como acontecia na Espanha, só dava Real Madrid e Barcelona, assim. E hoje em dia, porque o futebol hoje em dia está muito caro, cara. Se você vai chegar um tempo que vai ter SAF mesmo, agora, desde que a SAF seja uma coisa bem assim... correta, né? Uhum. Que o cara... Porque o grande problema é que você tem futebol por quê? Porque ele ama o clube, porque ele é, sabe? Ele é torcedor desse clube, é nada, eles vão lá por causa de negócio, entendeu? Então, tá chegando de uma tal maneira que vai ter que correr para isso, porque tá difícil, cara, os jogadores ganham cada vez mais, né? Não se tem de tirar muito, né? Porque vive de patrocínios e essas coisas. Mas pelo que eu estou vendo, o futebol vai ter que ter, sabe? Mas não que, assim, tipo uma SAF, que a SAF tome conta do clube. Não, ela tem uma participação, né? Porque é um negócio, né? Beleza. Você está investindo, tem que ter uma participação. Mas não cuidar do cara é dono. Às vezes o cara é dono, não sabe nada de futebol e aí acaba atrapalhando, entendeu? Yeah. Então, mas eu acho que não é mais, porque se você vier é muito alta, né? Então vai ter que achar um jeito de sanar isso. Se não, daqui a pouco o Flamengo já achou o caminho, né? O Palmeiras também já achou o caminho, né? E outros vêm vindo aí, vem o Atlético, vem o Atlético Mineiro também, que tem muito Cruzeiro, que tem muito dinheiro. E daqui a pouco os clubes que são ali perto, que sempre foram muito grandes, vão começar na parte de baixo, brigar lá embaixo, né? A gente vê já no campeonato, né? Então, se não se organizar, não se modernizar nesse sentido, porque tem que se modernizar, não se pode parar no tempo, tudo tem seu tempo. Então, eu acho que é isso. Se não achar patrocínio ou melhorar uma SAF muito boa, os clubes vão ter dificuldade e vão começar a brigar lá embaixo. E o senhor acha que agora a gente está num caminho onde Flamengo e Palmeiras vão dominar por muitos anos o futebol brasileiro e vai virar uma espanholização, né, lá com 3 clubes que mandam no país, ou tu ainda vê esperança de outras equipes conseguirem brigar contra essas que já encontraram o caminho do futebol atual, estão com o financeiro e estão dominando os títulos aí nos últimos anos? Então, eu acho que, vai acontecer que, se aquele time está fazendo essas coisas corretas, né, às vezes transformar em e está ganhando o título, tem uma organização, está melhorando seus estádios, está melhorando seus CTs,
E não custa nada, tem que copiar, cara. Se tá dando certo para o Flamengo, dando certo para Palmeiras e outros, por que não? E por que não copiar se tá dando certo? Porque senão vai ficar realmente como você falou aí, vai começar a ficar como Real Madrid e Barcelona. Só dá Palmeiras e Flamengo. Quer dizer, já, o Flamengo estava lá atrás, agora já é o segundo e o Palmeiras está na frente. Né? É difícil, porque o que acontece? Agora, como o calendário brasileiro mudou, é muitos campeonatos, é muito jogo, é jogo atrás do outro, e não tem como o jogador não machucar, entendeu? São Paulo mesmo foi agora, para a Bahia, foi com 4 ou 5. Sentiram o jogo antes. Sim. Porque não tem condições, cara. O cara não tem condições de recuperar fisicamente. Entendeu? Não tem como, não existe. E ainda mais o futebol de hoje, que a intensidade ela é gigante mesmo, entendeu? Uhum. Ela é alta, a quilometragem também aumentou para 13 quase, tem jogador que faz até 13 e pouco. E o que acontece? Você não consegue repetir. E a parte tem no meio dessas competições, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Aí os times vão jogar lá no céu, onde no Equador, 7 horas. Chega aqui, descansa um dia, no outro dia faz um treino, aquele treininho de ao pó do corpo, e vai pro jogo no outro dia. E aí o que acontece? É difícil também cobrar do jogador que ele jogue bem e que transforme esse jogo em uma coisa bonita que nós que somos torcedores, a gente gosta de ver. Eu estava reclamando disso agora. Uhum. Mas também, ao mesmo tempo, nós temos que ver o lado dos caras. Porque eles não treinam mais. Ninguém treina mais, entendeu? Porque não tem tempo. E aí, cara, os clubes reclamam, mas na hora do vamos ver lá, eles querem mais campeonato porque tem a publicidade, tem a cota, né? Então é uma conta que é difícil de fechar, mas tem que se fazer alguma coisa, porque senão os clubes vão ficando cada vez mais para trás, cada vez mais dívida, e o Palmeiras e o Flamengo e mais alguns aí vão começar a dar distância grande. É verdade. 19 horas em ponto, só vou carimbar aqui, professor Muricy Ramalho, só para avisar que a Voz do Brasil somente às 21 horas. Pode carimbar para nós, Caldas. Escute a Voz do Brasil às 9 da noite. Estamos ao vivo com o Muricy Ramalho no Grenal Futebol Clube, agora 19 em ponto, 26 graus, Israel Melo, Marcinho Black, Bernardo Burtei e eu, Pedro Espinosa. Muricy Ramalho, vamos lá. Você teve ali com a pessoa que eu vou citar agora, entre 11 e 13, né? Treinou o cara. Cara. Ele é o cara, ele é o Neymar, ele é o cara. Uma hora ia vir essa pergunta. Não, óbvio que ia vir. 2011, 2013, né? E aí o professor Muricy Ramalho foi o comandante deste craque, desta persona polêmica, desta persona que, enfim, que gera assunto no Brasil, né? Na época ali, eu lembro que o senhor teve uma relação muito boa com o pai do Neymar, vocês conversavam bastante, o Neymar estava surgindo, né, os reclames, os comerciais apareciam e tal, ele estava muito na mídia, e eu me lembro que o senhor dizia, pode fazer o comercial, desde que não ficar atrapalhando no treino, pode fazer, tá bem tranquilo, né? E aí a gente lembra, né, professor, que toda a nação tem que criticar o seu ídolo, né? Então pega, por exemplo, na França tem gente que não gosta do Mbappé, tem gente que torce o nariz para ele, e aqui no Brasil tem muitos que torcem o nariz para o Neymar. Objetivamente, vou perguntar para o cara que disse não para a seleção brasileira, pelos seus ideais e pelas suas convicções. E através dos mesmos ideais e convicções, hoje, Muricy fosse treinador da seleção, levaria o Neymar para a Copa, sim ou não? Bom, primeiro que esse foi o jogador mais completo que eu trabalhei, né? Olha, bem na resposta, é polêmica. Não acredito! É a polêmica de Neymar Júnior. Vamos fazer de novo a pergunta e a ligação. De 19 horas, 4 minutos, agora sim, refeita a ligação com o Muricy Ramalho aqui no Grenal Futebol Clube. Então, a pergunta era, vai ou não vai? O Muricy, treinador da seleção, fosse ele agora treinador da seleção, levaria ou não levaria o Neymar para a Copa? E aí o senhor respondia, foi o cara que eu trabalhei que foi mais completo e pode seguir dali. Tá me ouvindo? Não? Agora sim. Tá. Então, seguinte, a última vez que eu conversei com ele, foi no meu aniversário, que fui dar uma festa, e ele chegou de surpresa, ele, o pai dele, a turma dele. E eu falo,
Eu falo isso por quê? Porque nesse momento com ele, foi muita conversa em relação a isso mesmo, seleção brasileira, né, ele voltar a jogar, que ele estava machucado, voltar a jogar no Santos, tudo. O que eu acho? A gente, na minha opinião, eu dei a opinião isso um pouco lá para trás. Eu acho que o Ancelotti devia testar ele na seleção. Eu achava, sabe por quê? Tira dúvida, cara. Porque assim é futebol, entendeu? Aí o cara fala assim, não, o cara não tem nada que provar. Tem sim, todo mundo tem que provar alguma coisa. Entendeu? Não tem esse papo. Então perdeu a oportunidade. Por quê? Porque jogar na seleção é uma coisa, jogar no Santos é outra. Apesar que ele vinha jogando, né, no Santos, e esse jogo agora, o último que eu vi o jogo, foi o melhor jogo dele. E ele ficou fora da Sul-Americana. E ali ele mostrou que já está diferente fisicamente, por exemplo. Acabou o jogo correndo, né? Que ele não ficou andando. Uhum. Então, para mim, na verdade, eu respeito o Ancelotti é um baita treinador, claro que não foi treinador de seleção, eu acho, mas um treinador campeão de tudo, nos clubes, né? Eu respeito muito. Mas eu acho que é isso, ou seja, e todo mundo, né? Acha que o Neymar é um diferente, e ele é diferente mesmo, ou seja, deveria levar nesses 2 amistosos. Ele ia ver, mesmo se não pusesse para jogar os 90 minutos, mas ele ia ver no dia a dia, ele ia ver no treino, ele ia ver o comportamento dele, ele ia conhecer o Neymar de perto. Então perdeu uma grande oportunidade de tirar essa dúvida com o Neymar, entendeu? Agora vai depender, né, dos jogos que o Santos tem, né, e a sequência que o Neymar vai poder jogar. Eu já nesse jogo gostei, porque ele fisicamente está muito bem, fez jogadas diferentes, né? Teve poucos erros, né? E eu só imagino assim, ele numa seleção brasileira que tem um monte de craque do lado. Imagina ele entrosado com o treinador, ele entrosado com o companheiro. Às vezes você não pode levar nem para titular. Mas, você conversa com ele e fala, Neymar, quando você não tiver assim, 30 minutos, sei lá, 40, meio tempo. Entendeu? Mas é que a gente tá tão sem talento, cara. A gente tá, não é pensar para trás. A gente tem um time bom, tem alguns bons jogadores. Agora não temos assim um diferente, um craque que faça toda a diferença, né? É verdade. Muricy. E outra, vou só engatar uma pequena pergunta. Só responde para a grande audiência, Muricy, que a gente fala aqui e ninguém acredita. Ele é ou não é um baita cara de ambiente de grupo? Não entendi, não entendi. Não, a gente fala nos programas aqui da Grenal sobre ele e como ele é, como pessoa. Ele é ou não é? O senhor que trabalhou com ele é ou não é Neymar, um baita cara de grupo, é ou não é? O Neymar é o melhor cara que trabalhei todos eles. Ele é o melhor de humildade, o melhor de treinamento, o cara que chega cedo, sai tarde do campo, atende todo mundo, né? O ano que ele vai é uma loucura, atende todo mundo, com a puta humildade que ele tem, né? Então, ele é fora de série. É que as pessoas, cara, às vezes, porque no Brasil tem uma coisa, né, que vocês falaram aí, tem uma coisa que no Brasil é diferente, né? Como o francês também, às vezes critica o Mbappé. O que acontece, às vezes, que o sucesso incomoda, cara. Ele incomoda as pessoas, cara, entendeu? A gente tem que torcer pro cara ter sucesso, tem que torcer pra vocês aí da rádio ter sucesso também, cara. Então, os caras não sabem quem que é o Neymar. Eles falam um monte de coisa, mas não sabem quem é. Entendeu? O cara é fora de série, cara. Além de jogador, vou te falando, a melhor pessoa que eu conheci no futebol, e eu vejo ele de vez em quando, por esse dia no meu aniversário, agora eu vejo, não sei quando que eu vou de novo. Não é dele, não sou que ele mora em Santos. Mas é um cara fora de série, cara. Ele iria ajudar a seleção brasileira dentro do cara. Porque quando você foi técnico, quando você tem uma escalação, do outro lado tem um Mbappé, do outro lado tem um Neymar, você já fica, sabe, preocupado. É claro que, volta a repetir, ele tem que melhorar fisicamente. Já nesse jogo melhorou, espero que o Ancelotti viu esse jogo, tomar. Porque
porque ele já se movimentou melhor, a quilometragem dele aumentou, a intensidade dele aumentou, entendeu? Então nós temos que, a gente não tem um diferente, cara. O que vai ter? 26, leva o cara, rapaz, eu acho que eu já tinha testado antes. Marcinho Black, Tá ouvindo? estamos ao vivo aqui com o Muricy Ramalho no Grenal Futebol Clube. Muricy! Oi? Tá ouvindo aí? Tá, que deu um cortezinho na Deu ligação. um cortezinho. O Neymar seria mais completo que o Ronaldinho Gaúcho. E outra coisa, e o atual momento do Internacional, como é que tu avalia também? São duas perguntas. Bom, aí você está falando de dois mundos diferentes, cara. Pelo amor de Deus. Eu tive a felicidade de fazer um Barcelona, fiquei lá 15 dias, junto com o Neymar, quando o Neymar estava lá, para aprender um pouco. Estava esse treinador que está no PSG lá agora, Luiz Henrique, e fiquei lá um tempo, né, aprendendo com as coisas, né, e lá, quando se fala em Ronaldinho Gaúcho, é o fim do mundo, cara, pelo amor de Deus. Os caras antigos do Barcelona me falavam, o Barcelona era que nem time espanhol. É sangue, é raça, não sei o quê. Chegou uma pessoa aqui, um mágico, transformou o Barcelona, que é o Ronaldinho Gaúcho. Então, é difícil, é dois fera, e o Neymar também foi muito bem lá, né? Então, qual que era a outra? Desculpa, a final da outra. O atual Sobre o momento do Internacional, do momento Inter. difícil. Então, cara, a gente... eu trabalhei 3 anos aí no Inter, eu tenho muitos amigos ainda aí, né? Eu gosto do Internacional, tenho simpatia pelo Internacional, né? Torço pro Internacional quando não estava jogando no meu time, né? Meu time é São Paulo. Mas o ano passado foi muito duro, muito difícil, né, cara? Pô, a Abel fez milagre aí no final, fez milagre, né? Foi muito difícil mesmo. Eu acho que o treinador está mostrando um bom trabalho, às vezes, eu gosto de um bom trabalho. Nesse último jogo não, claro que ninguém gostou de nada, né? Mas mostrou alguns trabalhos assim, tipo, porque eu vejo, bom, eu sou técnico, então eu vejo muitos números, né? Eu vejo muitos números de finalizações do Internacional é brincadeira, é um absurdo. Só que tem que pôr para dentro, né? Mas eu acho que vai ter que melhorar bastante, cara. Senão vai ter problema de novo. Certo. Ô Muricy, aproveitando que tu tá falando do Internacional e tu vem treinar o Internacional no momento que o Grêmio, ele era o protagonista aqui no estado, né? Era o protagonista no estado. Como é que foi para ti assumir o Inter naquela época, sabendo que o maior rival, toda essa nossa cultura aqui da nossa rivalidade Grêmio Internacional, sabendo que o maior rival estava por cima da carne seca e que tu tinha que vir para cá fazer um trabalho de reconstrução. E tu, sim, eu como gremista, eu consigo ver isso, tu foi o cara que iniciou o projeto que acabou depois culminando nas mãos de Abel Braga com o título da Libertadores, do Mundial, mas tu foi o cara que, como dizer, pegou a pá e começou a cavar do zero. Como é que foi para ti assumir o Inter naquele momento? Foi muito difícil. Eu estava vindo do Figueirense, né? Nós fomos jogar contra o Internacional aí no Sul, ganhamos de virada, acho que de 3-2 ou 4-3, eu não me lembro mais. E aí veio o interesse do Internacional. Só que o Internacional, no final do ano, quase brigou para não cair, né? E aí foi um desmanche, né? Me contrataram, mas quando eu só tinha, acho que o Cleiton e o Vinícius, né? Não tinha time, cara. Não tinha mesmo. Não tinha time. Então, o Internacional uma situação muito complicada, mas eu encontrei uma pessoa que entende futebol, que para mim, como presidente, foi o cara que eu mais me entendi como pessoa que conhece o futebol. Então, a gente se ajuntou, ele tinha um pensamento, porque ele também tinha sido diretor da base e tudo, né? E foi a única solução que nós tínhamos era essa, ou seja, era trazer alguns jogadores experientes, mas só que não com grande investimento, e olhar a base. Não tinha como, porque era impossível ganhar do Grêmio. O Grêmio era a força máxima, tinha um timaço.
E a gente mal demais em relação a isso, né? Aí fomos melhorando, ou seja, fomos melhorando a parte de nutricionista que não tinha, o campo, nós fomos melhorando, como que tem uma escola muito boa em relação a isso, fomos melhorando e fomos vendo com carinho a base. E então, nós chegamos à conclusão que a nossa chance era misturar um pouco como Sangalete, por exemplo, Vinícius, Clark, e com os meninos, né? Os gêmeos, né? O Diogo. O Fernando Carlos, o Sobis, tem um monte de jogador, Nilmar, Rafael Sobis, já falei. Então, tinha molecada, e a gente não tinha chance de contratação, e eu encarei, e na época, claro, eu ouvia, com esse time aí, você não vai chegar a lugar nenhum, né? As pessoas diziam, e é verdade, só ser de menino, né? Só que a gente foi dando, e acontece isso, a gente escolheu tão bem, e foi dando tudo certo, né? E onde impulsionou mesmo, onde, sabe, me deu um empurrão, eu como treinador e os jogadores jovens, foi no primeiro Grenal nosso lá no Olímpico, né? Uhum. Que a gente estava perdendo de 1-0 e nós viramos o jogo com o gol do Daniel Carvalho, né? Uhum. E era só molecada. E Daniel Carvalho, professor. Então a gente virou o jogo e dali a gente pegou, sabe, o embalo, cara, impressionante o que um Grenal faz, cara. Pô, mudou tudo, aí apareceu investimento. Já no ano seguinte já investi um pouco mais, trouxemos Fernandão, trouxemos de Pestinga, já mesclamos um pouco mais, e aí foi se fazendo, né, o Inter, né? E aí, é claro, trabalho duro demais, né? Eu já queria mais perto da minha família e tudo, né? E aí voltei para São Paulo, não para vir para São Paulo, eu voltei porque mas aí na época o treinador Autuori, não sei o que deu nele, foi campeão do mundo e pegou e foi para fora do país, aí me contrataram, mas esse time que você falou do Mundial, realmente boa parte desse time eu participei, né? Mas são pessoas assim, Fernando Carvalho foi um personagem importantíssimo aí, né? E fora os profissionais, Paixão também, né? Então, Nobrinho, você conhece o Nobrinho aí? Nobrinho é o Nobrinho. É um monstro. E, então é isso, cara. Eu tenho saudade nacional, tenho uns amigos até hoje lá, né? Então, Internacional é um time que ficou no meu coração, porque eu fiquei 3 anos aí, né? E fiz boas coisas. E o legal, viu, antes do Bernardo perguntar para o professor Muricy, o legal desse Grenal, que foi no Olímpico, né, o Gauchão de 2003, esse é o do primeiro turno, o Inter interrompe uma série de 14 Grenais sem perder do Grêmio. A última derrota do Grêmio tinha sido em 99, um gol do Gonçalves, no Beira-Rio, e depois o Grêmio fica 14 Grenais sem perder e perde esse. E outra história do folclore do futebol, né? Aí o professor pode falar se é verdade ou mentira, é que falam muito desse jogo, da palestra do Muricy, do esporro do Muricy no intervalo para os jogadores do Inter por causa do Basílio. Porque o Basílio, ele substitui o Rodrigo Fabri nesse jogo do Grêmio, e o Basílio estava fazendo um salseiro com a defesa do Inter, e o professor Muricy pagou geral. Como assim o Basílio tá bagunçando meu time? O professor conversou com o jogador. Eu não sei, não sei se é o Basílio, não lembro do Basílio, mas eu lembro que o Grêmio estava deitando na gente no primeiro tempo, entendeu? Porque a molecada estava assustada, cara. Claro. O Grêmio fez um gol e os moleques nossos se assustaram, porque, nunca, primeiro Grenal deles, a vida dos caras, um tinha 17. Sim. Opa. Claro, você tem que corrigir, cara. Não era só esse Basílio, não. A gente estava jogando demais esse jogo do Grêmio aí. E no segundo tempo a gente veio bem diferente, deu muita coragem para os meninos, né? E é o trabalho do técnico, né? Não adianta ele chegar lá e começar a dar só dura. Não, você tem que mostrar o caminho. Aí o molecada fez a diferença e aí embalou. Depois desse jogo aí embalou a confiança, né? Porque o Grenal dá confiança e também tira, né?
Então, para mim foi muito importante e para os meninos também. Ô, Muricy, o Hélder Granja chegou no Inter como camisa 10 e tal, né? Como é que foi a conversa com ele para convencer, né, o jogador a jogar na ala? Tu chegar e dizer para ele assim, ó, ô Granja, seguinte, aqui no meio não dá, velho. Vai ali pra ala que ali acho que tu vai funcionar melhor. Como é que foi para convencer ele? Isso é coisa de rotineira do técnico, né? E também, claro, treinar o jogador, né? Treinar o jogador e mostrar para ele que ele pode conseguir no treinamento, onde ele vai fazer no jogo também. Acontece que a gente já tinha que perdido o Ceará já, e aí, pô, ele é um jogador que jogava pelo lado direito. Só que no meio campo, nós tínhamos muito bom jogador no meio campo. Então, você convence o jogador assim. Por quê? Porque ele não vai falar pra você, não, professor, então eu não quero jogar assim de ala, não quero. Pô, o cara joga até de goleiro, se você quiser, cara. Porque ele tava chegando num gigante, né, do Brasil, que é internacional, entendeu? Então, na hora que eu falei pra ele também, e no treinamento também mostrei o caminho pra ele na hora falou, não, deixa comigo, professor, pode segurar, porque se tem disposição boa no futebol, quando você joga com 3 zagueiros, são os alas, pô. Porque os alas jogam protegidos, pô. Joga com o zagueiro pelo lado direito, joga com o zagueiro do lado esquerdo, ele pode atacar à vontade, pô. Vem 3 por trás deles ainda, entendeu? Então, uma posição, para mim, a mais fácil no futebol é ser ala, né? E então, o Granja foi um grande ala e ajudou bastante a gente. Muricy, tu falou sobre o Neymar na seleção brasileira. Eu queria que tu passasse para a gente aqui o que tu acha da seleção hoje. Em que patamar está a nossa seleção para essa Copa do Mundo? Se de fato é uma seleção muito fraca ou se é muita falação e o caminho é outro, é um bom time, são bons jogadores. Aonde tu enxerga o patamar hoje da seleção brasileira, até onde a gente consegue chegar nessa Copa do Mundo e quem são os favoritos para vencer o Mundial? Bom, eu acho assim, eu acho que nós estamos atrasados demais, né, porque essa bagunça que estava na CBF, traz um jogador, treinador interino não existe, né, meu? Treinador interino na seleção brasileira, pô, é brincadeira, entendeu? Aí depois eu trago outro treinador brasileiro que não queriam, né, e aí dão atrás, o Ancelotti fica atrás, demorou para trazer também, chegou agora no final. O cara está conhecendo ainda, sabe, o futebol brasileiro, e os jogadores também. Agora, a gente individual, a gente ainda coletivamente, a gente não tem um time, que se você perceber bem, claro, a gente tem boa vontade, mas a gente não fez ainda um grande jogo assim, né? Mas eu acho que nós temos um time na parte individual, são bons jogadores, né? Que você tem que ajuntar eles, né? Tem que ajuntar as 3 partes aí, a defesa, o meio campo e ataque, compactar bastante, né? Que ainda não está acontecendo porque o treinador não tem tempo. O cara chega num dia, no outro já troca e vai jogar. Então, ele vai ter um pouco de tempo antes da Copa, né? Vai ter mais amistoso, de ele ajuntar esses jogadores, que são bons jogadores, não tem craques, são bons jogadores. Agora, Copa do Mundo, cara, é coisa de mata-mata, né? E aí seu time tá bem, passa na primeira fase, que tem que passar, é a obrigação do Brasil, e já na outra fase, começa, como aconteceu com o Tulipão, cara, começou a achar o modelo de jogo, já mudou para 3 zagueiros e não quis nem saber, porque as pessoas acham que quando sai com 3 zagueiros é defensivo, arrumou o time, meu, e aí disparou. Pode acontecer, cara, porque a Copa do Mundo pode acontecer qualquer coisa. Agora, claro, de princípio, né, os favoritos, né, Espanha, França, né, Argentina, o Brasil sempre, porque o Brasil a camisa pesadíssima, mesmo que não está passando por um bom momento, é pesado. Então, eu acho que está por aí. Esses times aqui acho que pode ganhar a Copa. Dorival, antes a gente estava... Muricy, desculpa. Ele quer o Dorival no Grêmio, é por isso, Muricy. Eu tô na cabeça, eu só não quero o Muricy porque ele parou já. Ô, Muricy, a gente estava falando antes de rivalidade, né? E até estava tendo aqui uma enquete se o Grenal ainda é o maior clássico do Brasil. E a gente aqui surtou um pouquinho, né? Porque
para nós é o maior disparado. O senhor que já vivenciou tantos clássicos aí no Brasil, qual é o maior? Realmente eu citei Flamengo, Fla-Flu também, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, São Paulo. Mas é que o Grenal, rapaz, se for tipo uma semana cheia ainda, não que tá agora essa loucura, esse calendário de quinta e sábado, quarta e domingo, é uma loucura. Mas uma semana cheia é uma coisa muito legal de participar. Porque, é treinamento, é gente vigiando quem não sei quem, é tal de fala que tem espião. É uma coisa, é de outro mundo, Você não dorme porque só pensa nisso, cara. É loucura, Grenal é loucura, entendeu? Eu não sei como está hoje, que não participo assim mais de perto, mas no meu tempo é loucura. Você fazer um treinamento fechado, de repente você viu um cara lá em cima na arquibancada, você já achava que era um espião, era um funcionário, tudo mexe demais com todo mundo, mexe demais com jogadores, comissão técnica, dirigente, torcedor, entendeu? É uma semana diferente, muito diferente. Você só pensa nisso. Então, com certeza, a Grenal é um dos maiores clássicos, acho que do mundo, né? Não é só do Brasil. Boa. Muito bom. Agradecer aqui esse baita papo, essa baita entrevista, o tempo despendido para nós aqui. Professor Muricy Ramalho, muitíssimo obrigado por falar com a Grenal mais uma vez. Quero lhe agradecer novamente. Relembro que na época de pandemia tivemos um papo muito, muito legal enquanto a bola não rolava, tudo parado. O senhor foi da mesma gentileza, da mesma generosidade, da mesma honestidade, tal qual agora. Melhoras no pós-operatório aí, dessas retiradas, dessas inúmeras pedras dos rins. E que bom poder falar de futebol com quem entende, com quem conhece e com quem opina também de uma forma muito sincera, porque eu vou te contar, Muricy, o que tem de fantoche hoje na bola para agradar fulano e ciclano, olha, é brincadeira, né? Tem sim, tem um monte aí, mas tudo bem. Vamos fazer a nossa, né, cara? É isso aí. Forte abraço pro amigo, beijo na família e mais uma vez, muito obrigado e boa semana. Foi um papo muito legal, eu que agradeço a todos vocês aí, papo bom, além de conversa, de coisas de bar, essas coisas, foi muito importante, tá? Eu estou aqui à disposição, quando precisar, eu tenho faz tempo que eu não falo com ninguém, porque fiquei o tempo todo me tratando. Sim. Agora já estou liberado aqui, a gente pode conversar à vontade, ainda mais nesse papo que foi hoje, que a gente falou coisa muito boa, né? A gente falou coisa de futebol mesmo, verdadeiro, né? Não na blá 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 só. Valeu, sensacional! É isso aí. Melhoras, professor! Olha, só uma coisa, queria mandar um grande abraço ao meu amigo Nobrinho. Nobrinho é um monstro, é um amigo que eu nunca mais vou esquecer, a amizade que a gente tinha aí, até hoje a gente se fala por telefone. Se ele estiver ouvindo, Nobrinho, um abração, irmão, obrigado, viu? Que isso, tá dado um abraço ao Nobrinho e mais uma vez fortíssimo abraço ao senhor e também à sua família, mais uma vez pronta recuperação aí e em breve, se Deus quiser, nos veremos ao vivo, em algum momento aí da vida a gente se encontra. Se Deus quiser, de volta pro Colorado, Muricy. Próxima vez que a Grenal estiver aí em São Paulo, vamos marcar um ao vivo, hein, Muricy? Deixa eu fazer só uma última pergunta, rapidinho. O Grêmio alguma vez fez proposta, procurou o senhor? Não, nunca fez proposta, não. Na verdade que nunca fez. Então tá ótimo. Tá bom? Forte abraço. Valeu. Um abraço.